falar para vocês um pouquinho sobre o que é essa plataforma, que a gente está preparando com tanto carinho e com tanto cuidado para vocês. Nossa ideia, né? Somos 4 profissionais da área, eu, Nayara, Beatriz Chaya, que foi a que a gente fez a live semana passada, e Paula Duran, que também é psicóloga, e temos o apoio fenomenal de Ricardo Duran, que faz toda a parte de comunicação, toda a assessoria tecnológica e cuida da gente nesse sentido. E a nossa ideia com a plataforma Treine é oferecer para vocês um conteúdo de qualidade, né, através de cursos, de aulas, o próprio treinamento do NEPSI, que daqui a pouco vai sair aí para vocês. E a gente está nas redes sociais, eu peço que vocês sigam a gente. A gente está, em breve, vai ter um site também, que é treine.com.br. Eu vou botar aqui para vocês um link. E quando vocês quiserem... aqui, publicar. Se vocês quiserem receber informações sobre... Aqui, o link foi aí no comentário, tá vendo? Vocês podem acessar esse link e cadastrar o e-mail de vocês nesse link, porque aí vocês vão ficar recebendo informações sobre o que a gente está fazendo no Treine, tá? Os cursos que a gente for lançar, as lives que a gente for fazer, enfim, é uma ferramenta bacana para a gente poder se comunicar. Além de, claro, seguir a gente nas redes sociais. Bem, deixa eu apresentar a Nayara. Nayara é neuropediatra, com pós-graduação, sempre na área também de desenvolvimento, uma profissional de referência no Brasil em relação ao desenvolvimento infantil. E a nossa proposta aqui é falar sobre movimento estereotipado, tá? Então, nós vamos pegar essa categoria e a gente vai destrinchar ela. Claro que em uma hora a gente não vai conseguir falar sobre todas as nuances, né, Nay? Com certeza. É muita coisa, gente. Inclusive, tem uma surpresa. Então, quem quiser assistir a nossa live até o final, no final a gente vai contar para vocês uma ideia que a gente teve. Mas a ideia é a gente falar de movimento estereotipado com suas várias nuances. A gente vai tentar fazer um passeio sobre esse tema, que é muito difícil, muito complexo, e na prática clínica é muito fácil. Ou a gente deixar passar, ou a gente... não seria diagnóstico. Confundir, perfeito. Ou a gente se confunde. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho o que é um movimento estereotipado. Tá? O movimento estereotipado é aquele movimento repetitivo, ele não tem função, tá? Ele é um movimento que quem olha assim de fora fala, meu Deus, por que aquela criança está fazendo aquilo? A gente não consegue enxergar uma função no movimento. Ele é repetitivo, não tem função. Muitas vezes ele é rítmico, tá? Ele é frequente, embora a frequência ela varie. Tem crianças que passam até uma semana sem apresentar o movimento estereotipado. Então, a frequência varia muito conforme a criança. Ele é um movimento involuntário, tá? E eu preciso que vocês guardem um pouquinho a informação sobre ele ser involuntário, porque ele também tem um componente voluntário que a gente vai falar um pouquinho mais, que é super importante quando a gente considera um tratamento, né, Nay? Pode ir trocando, viu, Nay? Pode ir interrompendo se precisar. Ele normalmente vem antes dos 3 anos de idade, tá? E a gente também vai falar dessa questão precoce em relação ao desenvolvimento. Pode ou não ser autolesivo, pode ou não atrapalhar a funcionalidade. E, de novo, guardem a funcionalidade, porque ela é super importante quando a gente pensa em um possível diagnóstico. Enfim, movimento estereotipado é isso, é involuntário, é repetitivo, ele é direcionado. O que é que quer dizer direcionado? É que se você já conhece o movimento, você já sabe como ele vai ser feito. Você já sabe como a criança vai fazer. Exatamente. Tá? Agora, Tati, você que lida com criança, a gente sabe também que crianças com desenvolvimento típico apresentam estereotipias, não é isso? Sim, faz parte. As estereotipias, elas estão vinculadas ao componente motor, vamos dizer assim. E dentro do desenvolvimento típico,
é natural que a criança faça estereotipias. Então, quantas vezes a gente não vê um bebezinho se balançando para frente e para trás? A gente vê uma criança olhando as suas mãozinhas, balançando um brinquedinho, né? Então, alguns movimentos são naturais do desenvolvimento. Qual é o X da questão? Quando é natural do desenvolvimento, embora também apareça antes dos 3 anos, eles não se perpetuam por muito tempo, né? Porque a criança passa pela fase do desenvolvimento, né? Então, aquele movimento não é mais interessante para ela e ela continua ali o desenvolvimento motor dela, de uma maneira mais completa, né? Então, aí quando seriam coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente fala do desenvolvimento normal e fala da patologia. Então, dentro da patologia, ele faz parte de um contexto maior na neurologia, que a gente chama de movimentos involuntários. Então, existem movimentos involuntários que são 100% involuntários. Existem outros movimentos que são parcialmente involuntários. E os movimentos que são voluntários, né? E aí, quando a gente fala do patológico, é que entra o transtorno. Isso, né? Exatamente. Então, o transtorno Pois não. Só um adendo. Lembra que eu falei da funcionalidade? No desenvolvimento normal, a criança, ela não compromete a funcionalidade dela. Exatamente. Né? Isso é super importante para a gente pensar. Então, é passageiro, não compromete a funcionalidade e serve como etapa do desenvolvimento motor da criança. Tá? E costuma ser também simples. Isso. Então, aquelas estereotipias complexas de muitos movimentos, ela não costuma ocorrer no desenvolvimento normal. Geralmente são estereotipias muito mais simples, que a criança faz um saltitar, um pular, movimentos no ar, né? E que normalmente ela diz que são brincadeiras que ela está fazendo. Isso, né? rodar Ou em etapa torno, do desenvolvimento. Isso, rodar em torno de si mesma. Então, é uma série realmente de comportamentos que a gente observa em muitas crianças. Tem estudos que falam em até 60% das crianças com desenvolvimento típico apresentam essas alterações. Exatamente. Né? Exatamente. Apresentam esse comportamento. Mas é isso mesmo que você falou. De um lado tem o desenvolvimento normal, Exatamente, do outro normal. lado tem o patológico. Nayara, a gente fez um esqueminha visual super bacana para a gente poder tentar ir limpando a questão dos movimentos estereotipados. Eu copiei aqui no papel, não sei se vai dar para ver. Mas tá invertida, né? Mas dá para vocês terem uma ideia. Ó. Movimentos estereotipados aqui em cima. De um lado, eu tenho o desenvolvimental, o fisiológico, que acontece na criança com desenvolvimento típico, que foi isso que a gente acabou de falar. E do lado de cá, a gente tem o patológico, que seria o transtorno do movimento estereotipado, né? E a gente tem aqui o primário, que a gente ainda vai conversar, o que, é que seriam essas alterações primárias e as secundárias. Uma estereotipia secundária. Vai. Mas eu queria que você separasse um pouco para a gente, diferenciar das outras estereotipias. Assim, no que um movimento estereotipado é diferente de estereotipias de outros quadros que a gente observa, por exemplo? Certo. Aqui, Tati, a gente divide também no que é fisiológico e no que é patológico. Por exemplo, se eu tenho uma estereotipia do desenvolvimento, eu também tenho maneirismos, né? Então, tem pessoas que fazem enquanto estão conversando, tem pessoas que balançam o pé, tem pessoas que ficam tamborilando, que se balançam. Então, pessoas normais podem ter estereotipias e aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, com pequenos maneirismos, com hábitos. Então, uma sequência de hábitos, por exemplo, que podem ser complexos, como arrumar o prato, né? Mexer de determinada forma, e ficar batendo os pés enquanto está assistindo uma palestra, que às vezes é até uma forma de melhorar a atenção. Esse daí são os movimentos fisiológicos também, que são diagnósticos diferencial. E tem, quando se trata de um movimento involuntário, que é a própria estereotipia, aí nós temos outro grupo de diagnóstico diferencial. Isso aqui é difícil, não é uma situação fácil para o médico. Por exemplo, diferenciar tique
de estereotipia. Então, muitas vezes, a gente pede que a mãe faça vídeos para que a gente consiga ver, para poder diferenciar. Então, por exemplo, no tique, eu posso ter um tique complexo, em que a criança faz uma série de movimentos. Então, eu tenho que diferenciar isso da estereotipia. Em geral, no tique, a pessoa tem um pródromo, como se fosse uma sensação, um aviso, que é uma sensação de mal-estar e que alivia com o tique. Daí porque a pessoa fica fazendo o tique. Mas o tique é muito próximo, porque também tem um componente de, se eu tentar, eu seguro o tique. Como também acontece, né, na estereotipia. Então, tem uma série de transtornos de movimentos involuntários que o diagnóstico diferencial vai estar acontecendo. O tique, ele é rápido, ele é súbito, né? Ele acontece e acaba. Enquanto a estereotipia, ela fica até mais de 1 hora e ela é prazerosa para a criança. Então, esses 2 pontos são importantes. A outra coisa também diz respeito à compulsão, né? O transtorno obsessivo compulsivo, hoje a gente chama de transtorno do espectro obsessivo compulsivo, porque existe realmente um espectro com poucas manifestações. A compulsão, ela vem acompanhado muito de um pensamento. Um pensamento que ele é rigoroso, ele é cheio de regras e que força, entre aspas, a pessoa a fazer aquela compulsão. Então, também é desagradável para a pessoa, mas é um diagnóstico diferencial difícil. Também é muito difícil no diagnóstico diferencial a gente vê distonia, mioclonia, que são nomes de distúrbios de movimento que eu acho que aqui não necessariamente não seria do nosso escopo. Mas para chamar a atenção que ele é um movimento anômalo e que pode se parecer com outros movimentos também, né? Em medicina, em neuropsicologia e neuropsiquiatria, a gente sempre usa a palavra transtorno quando é patológico. Então, eu posso ter uma estereotipia desenvolvimental, como eu posso ter uma doença que acompanha a estereotipia, que é o transtorno do movimento de estereotipias, né? Os movimentos estereotípicos. E aí ele pode ser dividido também, que a criança normal também pode, a criança com desenvolvimento típico também pode ter esse transtorno, não é isso? Você que lida com crianças típicas. Isso seria justamente cai nessa categoria do primário, né? Por que primário? Porque a apresentação da estereotipia, ela não vem acompanhada de outras questões relacionadas ao desenvolvimento. Então, é isso que a gente chama de transtorno do movimento estereotipado, né? Eu sei que a gente combinou, né? A gente conversou, você vai falar um pouquinho mais à frente em relação ao secundário, mas dentro do primário é isso aí mesmo. A gente chama de transtorno do movimento estereotipado, quando a criança não tem outra questão do desenvolvimento, com algumas ressalvas. Às vezes no TDAH aparece... Renata botou aqui casos de autismo, a gente vai fazer essa diferenciação também, Renata, porque realmente é muito difícil diferenciar, e são muitos detalhezinhos quando a gente pensa movimento estereotipado em autista. Mas os casos primários seriam justamente esses, são aquelas crianças que têm um desenvolvimento típico, apresentam um transtorno, ou seja, há um comprometimento de funcionalidade, né? Isso é uma questão muito central quando se fala de qualquer transtorno. Então, é aquela criança com desenvolvimento, as estereotipias não passaram ou ela tem um comprometimento da funcionalidade. De novo, são casos mais simples, né? São casos que a gente pode conseguir, até com distração da criança, com substituição do estímulo, colocando outra coisa concorrente, ela facilmente deixa de fazer estereotipia. Então, são casos mais tranquilos de se atuar. E raramente elas têm autolesão, né, Tati? Autolesão só nos casos mais moderados a grave mesmo. Né? No transtorno puro é difícil de encontrar. A criança típica, muito raramente, ela se machuca com a estereotipia. Né? Tem uma estereotipia que acontece no ato de dormir, que a criança fica balançando a cabeça e batendo, né? Ou na parede. Aí
é uma às vezes ela faz isso como uma parassonia, um distúrbio do sono. Então, nesse momento, a gente se preocupa com lesão. Mas, em geral, a criança típica faz a estereotipia, diz que é uma brincadeira, diz que está imitando o videogame, que está imitando os filmezinhos dela. Isso é uma coisa prazerosa que ela faz, com muito prazer. E, inclusive, tem crianças que dizem assim, agora eu vou fazer minhas brincadeiras, ou eu vou fazer meus exercícios. Né? Algumas chegam a ficar envergonhadas quando os pais ficam preocupados. Então, elas passam a fazer de forma privativa. Ela vai e se tranca no quarto para fazer a brincadeira, o que ela está chamando de brincadeira. Mas é também um transtorno, né? O transtorno primário que não tem. Uma coisa interessante desse transtorno primário é que aproximadamente 16% tem uma característica genética hereditária. Isso é interessante, né? Ou seja, um dos pais tiveram na infância, ou ainda tem alguns, e foi do mesmo jeito que a criança, né? Então, estereotipias de saltitar, ao invés de andar, ficar saltitando, a marcha saltitante. Então, às vezes, os pais dizem, eu fazia exatamente igual a ele, né? Na minha infância. Exatamente. E quando você fala assim também, né, da criança sentir vergonha quando o pai começa a se preocupar, ou quando o pai começa a pontuar, o pai ou a mãe, tem um componente social que muitos estudos trazem. Esse componente social, ele pode ser tanto deflagrador, né? Ou seja, a criança ela está sozinha, enfim, por qualquer razão, ela não tem nenhuma interação social, e aí vem a estereotipia, como se fosse um preenchimento, né, daquele tempo. Ou esse outro lado que você trouxe, o isolamento social, ele é consequência da estereotipia. Claro. Exatamente. São crianças que têm um nível de consciência um pouco melhor, né, em relação ao movimento, porque nem sempre elas percebem que estão fazendo, né? Teve crianças que ele ficava fazendo, e tem outro detalhe, a proporção entre meninos e meninas é de uma menina para 3 meninos. Então, é muito mais frequente no menino. Em que ele fazia, e quando a gente perguntava, ele ficava surpreso. Né? Ele não sabia que ele fazia. Quase como se fosse uma transe. E aí nós fizemos um vídeo e mostramos para ele. E ele ficou surpreendido quando ele viu, né? Sobre o movimento que ele fazia. Essa criança nós estudamos muito na neuropsicologia, porque veio para a gente com a suspeita de um transtorno do espectro autista, que a gente afastou imediatamente, mas não entendia por que tanta estereotipia, né? E depois, conversando com o pai, ele contou que também ele fazia, e fazia do mesmo jeito, que era circular, ficar saltitante de forma circular. Paulinha está perguntando se é comum permanecer na vida adulta. Mas principalmente nos casos mais graves, Paulinha. Os casos secundários que a gente ainda vai entrar. Esses casos primários, justamente pelas estereotipias serem mais simples, a criança tem um desenvolvimento típico, com o passar do tempo, ela vai adotando ali outras estratégias, e esse comportamento motor repetitivo, ele tende a deixar de existir, ou se existir, vai ser muito pouco. Mas nos casos onde há algum outro comprometimento, pode sim permanecer até a vida adulta, e quanto mais grave for o comprometimento outro, mais chances de também. Então, a evolução a gente tem, melhora, mas não desaparece, desaparece completamente, e aqueles que mantêm até a vida adulta, né? Então, tem pessoas que continuam fazendo balanço de corpo em situações em que estão entediados, que isso é outra coisa muito interessante, Tati. É ter momentos em que faz, e isso aparece tanto no primário quanto no secundário. Ou seja, a criança, ela faz mais quando ela está nos extremos da emoção. Ou entediada, ou aborrecida, ou quando ela está feliz. No primário, é muito mais uma manifestação de felicidade, excitação. Então, é aquele bebezinho de 2 anos que a mãe chega em casa com um presente e ela pula fazendo flap, né? Então, assim, é a alegria da criança, aí ela faz os movimentos. Essa é bem desenvolvimental mesmo, né? Então, o que é que acontece? A criança, ela faz de uma forma transitória,
e a gente sabe que é muito frequente, autores chegam a falar em 80% das crianças até 60 meses apresentam algum tipo de estereotipia. 80% é muito alto. Mas os pais ficam preocupados quando é demais. Então, chega a gente o transtorno, né? Então, no desenvolvimento, o psicólogo, o pediatra, tendo esse conhecimento, é capaz de dizer, olha, não, esse é normal, é do desenvolvimento, ou não, isso é demais, mesmo a criança sendo normal. Isso. Mas não são todas as crianças que têm um transtorno que são normais. Claro, claro. Que são justamente esses casos secundários. Exatamente. Né? E quando a gente fala em secundário, a gente fala muito de doença. É secundário a quê? Né? Então, ele pode ser secundário a muita coisa. Desde uma doença genética, como a síndrome de Rett, como a síndrome de Williams, né? Então, algumas síndrome do X frágil, sem o TEA, só com deficiência intelectual, muitas doenças genéticas dão. Mas o ponto principal das doenças genéticas é a deficiência intelectual. Então, deficiência intelectual vem muito acompanhada de estereotipia. E quanto maior a deficiência, pior são as estereotipias. A criança faz mais vezes, com maior frequência. Um dos estudos mais grave, com mais lesão, né, mais autolesivas, tem um estudo que chega a mostrar que para a deficiência intelectual nós já temos 146 genes diferentes, somente ligado ao cromossomo X da mãe, são chamados retardo mental, que é uma palavra até que a gente não gosta mais de usar, retardo mental ligado ao X. Então, é uma quantidade grande de crianças com deficiência intelectual e que fazem as estereotipias. Então, eu posso ter desde uma causa genética a uma causa inflamatória. Então, assim, quando a gente fala da faringite estreptocócica, ela é uma causa de movimentos estereotipados. Então, tanto na fase aguda quanto pós-infecciosa. Então, é um diagnóstico importante para o médico, porque o médico precisa diagnosticar e tratar. A criança vinha bem e, de repente, ela começa a fazer os movimentos, né? Até causas vasculares, por exemplo, um AVC ou um traumatismo craniano. Então, veja que eu tenho desde doenças genéticas, doenças bem orgânicas, a doenças ambientais. Um traumatismo craniano, um acidente ambiental, né? Então, a variedade de causas é muito grande para essas crianças. E ainda tem aquela situação no qual eu tenho outras doenças, no qual o transtorno vem junto. Aí é que se torna mais difícil, né? Então, todo mundo pergunta do TEA, né? O transtorno do espectro autista. A estereotipia, do ponto de vista de movimentos involuntários, ela funciona como se fosse febre. Então, a febre, ela pode aparecer em muitas doenças. A estereotipia, ela pode aparecer em muitas doenças. Né? No TEA, aparece fazendo parte do quadro clínico. Quando é que eu digo que a criança tem duas coisas? Ou seja, ela tem o TEA e ela tem o transtorno do movimento estereotipado. Quando é muito intenso. Quando é muito complexo, muito intenso, a criança leva muito tempo do dia dela, quando é capaz de atrapalhar todas as atividades da criança por conta disso, quando é autolesivo. Nessa circunstância, quando não é pequenos movimentos, como a gente vê sempre no TEA, mesmo que seja coisa pequena, que seja só vocal, nesses casos, aí eu digo que tem as duas coisas. Tem o transtorno do espectro autista e o transtorno do movimento estereotipado. Né? Então, são coisas diferentes. Né? Outras doenças que podem ter, por exemplo, TDAH. Então, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ele também pode ter. O transtorno obsessivo compulsivo, eu posso ter as duas coisas. Imagine que diagnóstico diferencial difícil. Exatamente. O Tourette, o tique. Eu posso ter tique e posso ter transtorno do espectro, transtorno do movimento estereotipado. Então, veja esse diagnóstico, eu tenho muito que observar a criança. Por isso
que a maioria dos casos tem um atraso no diagnóstico ou um erro diagnóstico, às vezes até 8 anos de idade. Então, porque se parece muito com outras doenças. E quando você fala até do toque, né, uma ressalva super importante, que no caso do transtorno do movimento estereotipado, primeiro, ele não vem para sanar um pensamento. Exatamente. Né? Não é essa situação. E ele não é consciente para sanar algum sentimento. Então, por exemplo, se a criança ou o adulto está ansioso por algum motivo e deliberadamente ele fala, não, eu já sei que toda vez que eu fico batendo a caneta na mesa, eu me acalmo. Isso não é movimento estereotipado. Porque no movimento estereotipado não existe essa intencionalidade, essa consciência de sanar esse propósito, de sanar algum sentimento, algum pensamento. Né? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir pegando, né, e colocando cada um na sua caixinha para tentar fazer esse diagnóstico diferencial que é tão difícil. Exatamente. E tem uma outra coisa, é esse componente involuntário que vem com a estereotipia, né? Então, se eu me pego balançando a caneta sem perceber que eu estou balançando a caneta, outra pessoa que começa a falar, você, eu nem vi que eu estava aqui balançando. Eu posso estar diante de um movimento estereotipado, né? A pessoa está se balançando em algumas situações e que ela também não percebe. Tem uma coisa interessante, porque a estereotipia ela acontece também na criança abandonada, na criança em isolamento. Sim. E é interessante que essa criança, o principal movimento estereotipado é o movimento de balanço de corpo. E uma das teorias disso acontecer é que essa criança em isolamento, essa criança em abandono, ela não tem o movimento sensorial, sinestésico que a mãe costuma fazer com as crianças. E essas crianças, muito frequentemente, se balançam antes de dormir. Né? Então, ela substitui, ela precisa dessa estimulação sensorial, sinestésica, que ela não teve com a mãe. Então, o que é que ela faz? Ela compensa fazendo com ela mesma. Né? Isso daí tem a ver com as crianças em isolamento. Mas aí tem uma característica interessante. Se você chama a atenção da criança, isso também acontece na primária e na desenvolvimental. Então, no transtorno de causa primária e quando não é transtorno, é o normal. No qual a criança, se você chama a atenção dela, ou se tem outra coisa para ela fazer, para ela olhar, desaparece completamente as estereotipias. A mesma coisa na criança que sofreu um abandono, um isolamento. Essa criança também, quando você dá atenção, quando você causa um outro estímulo sensorial, ou você coloca comportamentos mais apropriados para ela, ela sai das estereotipias. Né? Isso é uma boa notícia. Né? Por que é uma boa notícia? Porque diz para a gente que sim, tem como a gente tratar. Sim, exatamente. Essa aqui. Diga. Essa que é a boa notícia. E essas crianças também, não somente as de isolamento sensorial, mas existe um outro isolamento sensorial que é referente às crianças cegas. Então, crianças cegas fazem muita estereotipia. Às vezes até adultos, né? Stevie Wonder, quando ele tocando o piano, a cabeça fica para cima e balançando. Ele não é autista, né? Por que ele faz? Isso é uma estereotipia. Então, colocar a cabeça para cima enquanto está cantando, e ele faz um movimento de rotação com a cabeça flexionada para trás. Isso é uma estereotipia, e é uma estereotipia muito típica do cego. E existe também uma hipótese de que essa estereotipia, ela também é secundária a uma falta de estimulação, uma estimulação sensorial visual. Então, diante de uma excitação, eu não tenho uma entrada sensorial. Aí faz, né, as estereotipias. E aí também é um diagnóstico diferencial com o TEA, com o autismo, no qual eu tenho que ver se essa criança é cega e autista,
ver se essa criança é cega e fazendo estereotipia da cegueira, ou se essa criança é cega e tem também associado o transtorno do movimento estereotipado. Então, veja que eu tenho 3 situações. Uma criança cega, que tem pequenos movimentos, vai falar e gesticula demais, porque eu não tenho o rosto da outra pessoa para eu imitar. Tem a que faz parte da cegueira. Eu tenho essa criança com um autismo e essa estereotipia do autismo. E eu tenho uma criança que tem a cegueira e que tem o transtorno do movimento estereotipado. Veja que o exemplo que eu dei de Stevie Wonder, ele chegou até a vida adulta, né? Então, se ele chega até a vida adulta, é realmente um transtorno. Mesmo fazendo uma atividade, cantando, tocando, ele mantém o movimento de cabeça. Para ele. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta que André Assis, fez, ó. E os tiques no TEA? Atendo uma criança que com a pandemia passou a tossir de forma que foi ensinada, se protegendo no cotovelo. Seria um tique ou um movimento estereotipado? É mais para movimento estereotipado, né? O movimento estereotipado, ele tem uma característica de aprendizado. Então, se uma criança vê um movimento de outra criança, como, por exemplo, andar saltitante, ela pode aprender isso e começar a fazer isso em casa, com esses movimentos, né? E uma criança, ele pode fazer também, os irmãos podem fazer. Então, isso daí tem uma característica muito mais. Agora, se essa criança que ela está falando tem TEA, o que acontece com o TEA? O TEA gosta de repetições de comportamento. Então, ele aprende alguma coisa, vira uma regra e ele começa a fazer essa regra. Então, pode ser... Qual seria a diferenciação entre um movimento repetitivo, interesse restrito, com movimentos, né, restritos e repetitivos, como eu posso ter também um transtorno, mas eu só falo em transtorno se for demais. Então, pode ser uma estereotipia, mas não um transtorno. Perfeito. Não ser uma comorbidade, né? Não ser uma comorbidade. E para ter a comorbidade no TEA, tem que ter machucado, tem que ser bem degenerativo. É como se tivesse que ter uma robustez tão grande o movimento que a gente descola do TEA e coloca como comorbidade. Uma das dicas, inclusive, que quem estuda, né, sobre isso, se o movimento estereotipado no TEA for tão grande a ponto de ser um ponto central da sua intervenção, você pode considerar uma comorbidade. Exatamente. Né? E agora a gente tem que lembrar também que a gente tem características de leve. Então, eu tenho o transtorno. Diagnostiquei o transtorno. Mas esse transtorno pode ser leve, pode ser moderado e pode ser grave. E como toda doença, o que é grave é mais difícil de ser tratado. Né? E a gente vê muito isso no TEA. Aquela criança que ela fica em estereotipia o tempo todo e não consegue sair. Como ela pode ser leve? Aquela criança que, se você faz uma intervenção ou se você dá um estímulo para ela, como no caso do primário, ele sai. Em geral, quanto pior for a deficiência intelectual dentro do contexto dessa doença, mais grave vai ser o transtorno do movimento estereotipado, né? Então, mesmo a gente falando dessa robustez que tem que ter o transtorno, a gente sabe que tem casos leves, moderados e graves, né, do transtorno. Isso. Tem uma outra... Diga. Conclua, raciocínio. Que era a respeito do tratamento. Mas vamos falar um pouquinho, vamos ver as perguntas que são importantes. Tem uma pergunta aqui de Daniel. Eu não posso relacionar esses movimentos a um controle da ansiedade como uma válvula de escape? Aí é um pouquinho do que a gente falou, né? Quando intencionalmente você usa o movimento para ter uma válvula de escape da ansiedade, não. Mas dentro do transtorno, dentro do movimento estereotipado, a gente sabe que situações estressoras podem desencadear o movimento estereotipado, mas não tem essa correlação. Não, eu preciso fazer isso para deixar de sentir o que eu estou sentindo.
que seria um direcionamento maior em caso de ansiedade. Então, aí entra muito mais como uma compulsão, né? O transtorno compulsivo obsessivo, também, que é um transtorno de ansiedade. Então, quando eu faço, eu diminuo a minha ansiedade. No caso do TEA, por exemplo, que a gente vê muito associado, eu tenho tanto a excitação, a alegria levando ao transtorno, aos movimentos estereotipados dentro do transtorno, quando eu tenho também o oposto. Eu tenho crianças que, quando estão aborrecidas, ansiosas, elas pioram. Mas o fato de fazer a estereotipia não alivia. Então, essa é a diferença, por exemplo, do transtorno obsessivo-compulsivo. Porque não existe o alívio, principalmente quando ele é secundário. Quando ele é primário, ele é prazeroso. Ele sempre vem com prazer, com brincadeira, que é diferente do secundário, que pode aparecer. Aí é semelhante ao tique, né? Então, se eu fico ansiosa, o tique aparece mais. Tique é também um movimento que piora com a ansiedade, né? Mas fazer o tique não alivia a ansiedade. Aqui é a mesma coisa, Dani. Se eu faço a estereotipia que foi desencadeada pela ansiedade, ela não vai ser aliviada. Mas uma coisa que eu achei muito interessante ligado ao TEA é quando a gente imagina por que a criança com TEA pode ter o transtorno dos movimentos estereotipados. E aí ele fala de duas entradas. Uma das entradas seria o ambiente está tão excitante, eu já tenho uma sensibilidade sensorial que eu preciso desfocar do mundo. Então, tem muito barulho, tem muito estímulo visual, tem muito estímulo tátil. O que é que eu faço? Eu faço os movimentos para esquecer desse mundo sensorial e focar no movimento. Na hora que eu foco no movimento, eu alivio isso também. E aí, o contraponto de outros autores e por que o TEA, quando ele está sozinho, ele faz o movimento, né? Que aí a gente chama de autoestimulação. É aquela história dos extremos. É exatamente pelo oposto. É a ausência da estimulação sensorial faz com que ele precise de alguma estimulação, porque ele é sensível aos estímulos sensoriais e ele entra em estereotipia, né? Então, é como se fosse um contínuo, só que esse contínuo se manifestando nos extremos, quando é patológico, quando vem muito com o TEA. O TEA é, sim, o principal diagnóstico diferencial, né? Mas a preocupação que eu fico e que eu vejo as mães sofrendo são quando ocorre numa criança típica de 2 aninhos, 3 aninhos, e que começa com movimento. E que, quando você vai ver, realmente o diagnóstico diferencial é TEA, mas que a criança não tem TEA. É uma criança normal. E quando você fala assim, traz o exemplo, vou retomar um pouquinho, o exemplo que você trouxe, né? De crianças em situação de abandono, essa estimulação, lembra um pouquinho do que eu falei lá no começo, talvez todo mundo não estivesse aqui ainda, mas que ele não tem função para quem está olhando de fora, né? Os estudos fazem uma ressalva de que muito ainda está sendo investigado, inclusive a nível cerebral, com exame de imagem, como esses movimentos estereotipados têm uma função para a pessoa que está fazendo. Né? Exatamente. Embora para quem... Então, essa questão sensorial, realmente, inclusive, pode ser um ponto esclarecedor e um ponto confundidor nesse sentido. Né? Porque pode, inclusive, dentro tem um transtorno, né, da integração sensorial também, né, que conversa com esses aspectos. Então, o transtorno do movimento estereotipado, ele não é muito estudado, né? Assim, a gente vê poucas publicações enquanto categoria única, vamos dizer assim, né? Realmente, dentro do TEA acontece muito mais esse estudo. Agora, tem uma pergunta de Thalita. A Thalita pergunta assim, como direcionar ou diferenciar uma estereotipia típica de uma estereotipia patológica primária? Foi o que a gente falou um pouquinho no início, Thalita. Você quer retomar? Ela, inclusive, coloca, seria o comprometimento da funcionalidade. O comprometimento da funcionalidade é um aspecto. Né? E tem a frequência, né? Que tem que durar muito tempo.
Isso. né? Pelo menos 1 hora a criança nas estereotipias, quando é transtorno. Isso. E que também não passa com desenvolvimento, enfim. São alguns pontos que tem que se considerar, mas a funcionalidade, com certeza. Pernas inquietas podem ser consideradas estereotipias. Sim, já falamos. Esse, ele entra muito mais como um diagnóstico diferencial. Então, são aquelas doenças que se parecem, mas não é, né? Então, por exemplo, a caticia causada pelos antipsicóticos, principalmente pelo Aldol, em que o paciente fica mexendo com as pernas o tempo inteiro. Isso daí, eles são diagnóstico diferencial, mas eles não são movimentos estereotipados. Eles estão dentro de um contexto de uma outra doença. Então, o transtorno das pernas irrequietas, ela é um transtorno em si. E o movimento é só aquele movimento. Não causa prazer, causa preocupação, geralmente é associado com diminuição de ferro, né? Não necessariamente anemia, mas o estoque de ferro, o depósito, né? A guarda desse ferro no organismo já está baixando. Então, ele é considerado uma doença outra. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Pessoal, eu vou botar de novo aqui o link. Para quem quiser se cadastrar e ter acesso às nossas informações da plataforma Treine, tá? Deixa eu botar aqui. Porque aí quem quiser pode se cadastrar lá que fica mais fácil. Teve uma pessoa aqui, deixa eu voltar no comentário. Cadê? Nilma, minha filha tem, agora na quarentena piorou, balança bastante as mãos. Agora, engraçado, quando mandamos ela parar, ela para. Né? Então, isso é um indicativo bem bacana. A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre tratamento. E que bom que só com o comentário verbal dos pais ela já consegue inibir. Isso daí, sim, é um transtorno, né, do movimento estereotipado. Por que a gente diz que é um transtorno? Primeiro, que aumentou com o tédio. Então, quais são os momentos que o transtorno do movimento estereotipado, do subtipo primário, ele acontece? É a criança no carro, sozinha, sem ter o que fazer na parte de trás. É a criança quando chega da escola ou antes de ir para a escola. É a criança quando está se alimentando, quando está assistindo televisão e quando vai dormir, antes do sono. Então, o que foi que aconteceu com ela? Pode estar assistindo mais filme, não tem tanta coisa para fazer dentro de casa, principalmente se boa parte do tempo a criança dispendia com a escola e com os deveres escolares e com atividades extracurriculares, e aí ela aumenta as estereotipias. O que é que ela tem que perguntar para a gente diferenciar entre transtorno e não transtorno? Não é mais desenvolvimental por causa da idade dela, né? Já é uma criança maior. Se existe ali uma brincadeira. Se quando ela balança, né, ela se ver começando a fazer, se é voluntário ela fazer, porque ela vai entrar numa brincadeira, ou ela está assistindo televisão e fazendo um movimentozinho com a mão. Se for essa última situação, é um transtorno. Né? Mas sendo uma criança com desenvolvimento normal, a gente não quer que você se preocupe, que você saia dessa live aqui achando que sua filhota tem algum problema. Né? Não, é uma criança do tipo primário. Joana, beijo, Jo. Pediu para diferenciar rapidamente de novo o primário do secundário. Você quer fazer ou eu faço? Faremos as duas. É o seguinte, no primário, a criança tem um desenvolvimento normal. Então, é uma criança com desenvolvimento típico. No secundário, a gente tem uma criança com uma patologia. Daí o nome secundário. Por exemplo, é uma criança que tem um transtorno do movimento estereotipado secundário à doença de William, secundário a uma encefalite pós-infecciosa pelo estreptococo do grupo A. Então, eu tenho uma criança que ela desencadeou por causa de uma doença. Ela desencadeou o transtorno. Daí que a gente diz que ela é secundária a uma doença. Então, eu posso descrever um transtorno
do movimento estereotipado secundário à síndrome do X frágil, é exatamente assim que tem que ser descrito. Então, ele é secundário a uma doença vascular, uma doença genética, uma doença inflamatória, uma doença infecciosa, né? Esse é o secundário. O primário é aquele que a gente pensa muito mais no componente genético. É aquela criança com desenvolvimento típico, né? Aquela criança que está bem em comportamento, que está bem na escola e que faz as estereotipias dela, que incomoda os pais, mas para ela dá prazer. Né? Exatamente, exatamente. E eu acho que aí a gente já pode ir entrando um pouquinho em relação ao tratamento, que a primeira chave para a gente tratar estereotipias são os pais. Né? Exatamente. Por eles que a gente tem que começar. Porque, exatamente. Ao mesmo tempo que muitas vezes não adianta só apontar para a criança, porque se for de moderada a grave, a criança vai precisar de outros recursos. Ignorar o comportamento também não é uma estratégia eficaz, porque justamente aumenta, dá chances, melhor dizendo, do movimento estereotipado aumentar. Então, primeiro, a gente tem que sentar e conversar com esses pais. De forma alguma, ignorar o comportamento da criança. Né? Como você trouxe, tem os casos leve, moderado, grave. E, claro, os casos mais graves, a gente precisa de mais recursos terapêuticos numa tentativa de redução do quadro. E nem sempre a gente vai conseguir, infelizmente. Né? Não existe medicação, não é isso, Nai? O principal tratamento não é medicamentoso, né? Quando a gente tem um componente ansiogênico muito importante, então essa criança ela desencadeia muito pela sensação de mal-estar, que é a ansiedade. Nesses casos, e não são todas as crianças, eles melhoram quando eu melhoro a ansiedade. Então, a medicação que a gente usa, que é uma medicação para ansiedade, os antidepressivos de inibição de recaptação de serotonina, fluoxetina é o mais usado na criança. Quando isso acontece, a melhora não é diretamente dirigida ao movimento. A melhora é porque esse movimento era principalmente desencadeado pela ansiedade e eu tratei a ansiedade. Quando eu tratei a ansiedade, a criança melhorou. Mas eu acho bem interessante quando você diz, Tati, assim, a gente tem que começar com os pais, porque na criança típica é só com os pais, né? Por quê? Porque ela sente prazer naquilo. Para ela tá bom fazer aquilo. É uma brincadeira, é um exercício, elas chamam de exercício, né? Então, para ela tá ok. Então, incomoda aos pais. E é diferente quando você tem o secundário, que você tem que orientar os pais, né? E também ser terapêutico com a criança. E aí entra a terapia comportamental, que é a terapia indicada, né, para o transtorno. Exatamente. Para a criança, a criança com comprometimento leve, é diferente de como você vai fazer para aquela moderada e grave essa terapia? Sim. Em termos de recursos terapêuticos, pode ser muito diferente. Até porque o esforço que a família e o terapeuta vai precisar direcionar vai ser muito maior nos casos mais graves. Né? Então, enquanto estratégias, a gente precisa de mais coisas. Então, por exemplo, nos casos leves, como a gente falou aqui antes, só a distração já costuma funcionar muito bem. Colocar um estímulo concorrente para a criança já costuma funcionar muito bem. E ela tende a parar, né, de fazer o movimento. Os casos moderados, mesmo no primário, que pode ter casos moderados também, a gente tem que entrar um pouquinho mais. A gente tem que entrar com psicoeducação forte com os pais. O que é psicoeducação? A gente explicar o que é o transtorno, explicar como é que a gente pode fazer para poder melhorar o transtorno e com a criança. Lembrando que nesse primário ela tem um desenvolvimento típico. Então, ela tem uma capacidade cognitiva ali que a gente tem que usar a nosso favor. Né? Então, até o moderado, a gente consegue muito dessa forma. Vez ou outra é necessária alguma medida reparativa, para não deixar fazer com que a criança chegue a fazer estereotipia, né? Alguma contenção, alguma coisa, mas não é o mais comum.
Nos casos graves, não. Aí precisa de monitoramento praticamente constante e muitas vezes precisa de estratégias, não é estratégias a palavra, mas a gente precisa se antecipar e conter a criança, ou não deixar disponível, ou reduzir o retorno sensorial. Então, tem criança que fica batendo na mãozinha até os nós machucarem. A gente tem que reduzir o retorno sensorial, ficar vigilante, né? Mas, de fato, a terapia comportamental, dentro da literatura científica, é o que mais apresenta evidência de que funciona para essas crianças. Eu queria falar de um tipo de transtorno que é extremamente grave. Assim, a gente está falando muito do mais leve. Eu queria destacar essa, que às vezes também a criança com autismo apresenta. É aquela lesiva, aquela que a criança faz uma autolesão. Nesse contexto, a gente tem a doença de Lesch-Nyhan, que é uma doença, uma alteração do metabolismo, é um erro inato do metabolismo do ácido úrico. Então, essa criança, a estereotipia dela é de se machucar. Por exemplo, enfiar o dedo no olho, ao ponto de chegar à cegueira. Então, esse caso extremo, como, por exemplo, bater a cabeça até quebrar um osso, até quebrar o rosto, um osso do rosto, por exemplo, é de uma gravidade extrema. Essas crianças, às vezes, a gente precisa fazer uma contenção. Como, por exemplo, fazer uma contenção nas mãozinhas para que ela não enfie o dedo no olho. Ou fazer uma contenção nos braços. Ou fazer uma proteção na cabeça para ela não chegar a se machucar. Porque essas crianças, elas não reclamam de dor. Então, elas são capazes, por exemplo, de se morder, tirando um pedacinho da pele, né? Se machucando de forma importante, às vezes, e não chorar. Mas elas ficam mais calmas quando são retidas. Essas crianças extremas, a gente usa a medicação para diminuir o comportamento, faz associação tanto de medicação antipsicótica, quanto de medicação de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que são antidepressivos. A gente associa as medicações, mas a resposta é ruim, porque é uma doença muito grave. Então, eu tenho tanto uma manifestação da doença leve, que acontece com a criança típica, como que o tratamento é só terapêutico, como casos gravíssimos, né, da manifestação da estereotipia. Uma das coisas que eu tenho notado na minha prática com movimentos estereotipados que tem funcionado é ensinar, porque assim, a gente sabe que os sentimentos, como você falou, podem ser sim disparadores, né? Então, a alegria, a raiva, a frustração, tá ali. O que eu tenho notado é que quando a gente ensina a criança a dizer o que ela está sentindo, há uma tendência de redução do movimento estereotipado. Só que isso é um exercício, né? Para quem tem autismo, esse caminho é muito mais longo do que no transtorno primário, que a criança não tem nenhuma questão do desenvolvimento. Então, existem muitos outros passinhos que a gente tem que ir, baby steps, né? Um de cada vez, até que a gente consiga fazer com que essa criança consiga identificar essas situações e transformar o movimento em linguagem. Uma coisa que funciona muito, aí vem um componente voluntário do movimento estereotipado, depois que a gente faz a psicoeducação com os pais, que a gente mapeia a ocorrência do comportamento, quantas vezes acontece, como é que compromete a funcionalidade, isso é observacional. A gente precisa muito da parceria dos pais para poder fazer esse acompanhamento, porque a gente faz no consultório em casa, colocar a criança diante de um espelho, para ela se ver fazendo voluntariamente o comportamento. Então, aquilo que você falou, no Hospital das Clínicas, você pegou e mostrou para a criança a imagem dela fazendo e ela sequer tinha se dado conta que ela fazia. Então, um primeiro passo também é a gente deixar claro para a criança qual é o movimento estereotipado que ela faz, né? E dentro desse objetivo, existem algumas estratégias para colocar diante do espelho, treinar a criança para ela fazer. Por quê? Porque a partir disso, a partir do momento que ela sabe qual é o movimento que ela faz, que a gente pode treinar a observação em situação ecológica e depois a inibição.
Exatamente. E aí a inibição, diga. Agora, é um tema tão complexo que, Muito. que por mais que a gente fique falando, eu fico imaginando se as pessoas conseguem fazer, enquanto a gente fala, aquele desenho, né, que a gente fez, aquele esquema de que, né, você tem fisiológico, patológico, dentro do patológico primário, secundário, né? A gente já gosta de ser professor, né, Tati? Exatamente. Ó, só retomando aqui, a gente só tem 3 minutos, a gente ficaria horas falando desse tema e a surpresa tem a ver com isso. Aguardem até o final do live. Então, aqui, ó, o movimento estereotipado, ele pode estar ao avesso, mas eu vou falando, tá? Ele pode ser fisiológico ou do desenvolvimento, né? É a mesma coisa, aquele que some, normalmente depois dos 3, 4, 5 anos, não costuma permanecer depois disso e não compromete a funcionalidade da criança, não é lesivo, tá? Faz parte do desenvolvimento normal. Eu sei que está saindo espelhado, mas não tem jeito, mas aí eu vou falando. E aqui do outro lado a gente tem um patológico, que seria o transtorno do movimento estereotipado. Os casos primários é quando ele acontece sozinho, e aqui eu coloquei até tracejado que o secundário ele pode vir ou não acompanhado da comorbidade, né? Lembrando que para ser comórbido com transtorno do movimento estereotipado, a estereotipia tem que ter uma robustez muito grande. E as questões secundárias são secundárias a outros transtornos, a questões genéticas, enfim, derrames, como a Naira falou, traumas, muitas... Nossa, aqui é um mundo, né, Nay? Exatamente. Aqui é um Exatamente. mundo de... Ai, meu Deus, a gente só tem 1 minuto. Eu tenho que falar rápido. A gente se perdeu aqui. Ó, agradecer a presença de todo mundo. A surpresa que eu queria dizer para vocês é que esse tema é muito controverso, é muito complexo, é muito difícil. Então, eu e Nara, a gente vai fazer alguma coisa com esse tema. A gente só não sabe se vai ser uma aula mais curta ou se vai ser um curso um pouco mais longo, de 4 horas. E a gente vai disponibilizar lá no nosso treine.com.br, que daqui a pouquinho vai estar no ar para vocês. Mas enquanto ele não está no ar, acompanhe nossas redes sociais. Vou botar aqui de novo o nosso link para quem quiser se cadastrar. Ai, meu Deus, não está copiando mais. Quem quiser se cadastrar... eu perdi, gente, o link. Vai acabar. Ai, muito obrigada. Nada, querida. Sempre bom para a gente bater um papo. Sempre bom. Minha gurua no desenvolvimento, junto com Beatriz. Beijo, gente. Obrigada. Beijo também. Pelo elogio.